Então, pessoal, essa é a nossa aula de número 27 e nela nós vamos fazer uma breve discussão qualitativa do movimento unidimensional, tá? Sob a ação de forças conservativas. E ao final vamos fazer um exercíciozinho ilustrativo, tá? Bom, então vamos lá. Se a gente tem uma partícula de massa m e ela está sujeita a uma determinada força, F, que pode depender, por exemplo, da posição, e é uma força conservativa, ou seja, a gente pode associar a um potencial U de X, né, uma energia potencial de X. Então, é o seguinte, nesse caso, a gente sabe que a força pode ser escrita como sendo menos a derivada da energia potencial, né? F de X é menos D dx de U de X, tá? E a gente pode compreender o movimento dessa partícula, né, sujeita a essa força, de forma qualitativa, ou seja, nós podemos compreender qualitativamente esse movimento olhando para o potencial, o de x, né? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode, por exemplo, pegar aqui pegando um potencial que tem um formato arbitrário, tá? Tem um formato que não é particular, né? Mas é geral o suficiente para a gente poder traçar as nossas consequências, tá? Tirar as nossas conclusões. Então, por exemplo, se a gente considerar o que está acontecendo com a partícula quando ela é colocada nessa posição, na posição x2, tá? Por exemplo, a gente pode se perguntar, poxa, o que é que acontece? Ela vai ser empurrada para um lado, ela vai ser empurrada para o outro, não vai ter força, ela vai ficar parada onde ela está. O que é que acontece? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é analisar o que acontece com a derivada, né? Então, nesse ponto aqui, dá para a gente ver claramente que nesse ponto a reta tangente é uma reta decrescente, né? Que vai diminuindo, né? Diminui conforme x aumenta, tá? E o coeficiente angular dessa reta nesse ponto é negativo. Então, significa dizer que du dx aqui é menor do que zero. Poxa, então se du dx é menor do que zero, isso implica que a força é positiva, por causa desse menos aqui, né? Então, nesse caso, a nossa partícula estando nessa posição, ela vai receber uma força para a direita, uma força positiva, né, em relação ao eixo x. Tá? Se a gente, por exemplo, colocar uma força em outra posição, né, por exemplo, nessa posição aqui, x4, né, nós colocamos a nossa partícula aqui na posição x4, então o que acontece com ela? Ela vai sofrer uma força para a direita, uma força para a esquerda, o que vai acontecer com ela? Bom, novamente a gente vai lá e faz uma análise da derivada, né? Então nós traçamos aqui uma reta tangente à curva nesse ponto, né? E dá para ver agora que o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Então nesse ponto aqui, du dx é maior que zero, né? A derivada é positiva e isso significa, pessoal, que a força é negativa, né? Du dx é positivo, então a força é negativa por causa do menos. Significa dizer que nesse caso aqui, a nossa partícula sofre uma força para a esquerda, tá? Ou seja, ela é empurrada para a esquerda. E aí vai se dirigir para a esquerda por causa dessa força F que vai atuar para a esquerda. Entre esses dois pontos que eu considerei aqui, o x2 e o x4, acontece uma coisa interessante bem aqui no x3. Se você pegar aqui no x3, tá? E vamos olhar como é que é a derivada. Vamos traçar uma reta tangente à curva nesse ponto. Bom, a reta tangente à curva nesse ponto, ela é paralela ao eixo x. O que significa dizer que nesse ponto aqui, du dx, pessoal, é igual a zero. Né? O coeficiente angular dessa reta é nulo porque ela é paralela ao eixo do x. Tá? Então, aqui não é difícil ver que a força também é zero. Ou seja, esse ponto é um ponto de equilíbrio, onde a força
que atua na partícula de massa m é nula, ou seja, não tem força. Nós estamos num ponto de equilíbrio. Aqui, né, tem uma observaçãozinha aqui, que este é um ponto de equilíbrio estável. Por que a gente está falando que esse ponto é um ponto de equilíbrio estável? Ora, porque imagine que você coloque uma partícula na posição exatamente em x igual a x3, tá? Você vai lá e coloca a partícula em x igual a x3, ou seja, bem nesse ponto aqui. Aí alguém tem a brilhante ideia de perturbar um pouco a partícula, jogar ela um pouco para o lado de cá, né? Jogar ela um pouco para o lado de cá. Ora, como a gente já viu, um pouco mais à direita, a força na partícula vai ser para a esquerda. E aí ela vai sofrer uma força que empurra ela de volta para o ponto x3, tá? Analogamente, isso também vai acontecer se ela for deslocada um pouco para a esquerda, né? Também ela vai sofrer uma força agora para a direita, no sentido de ela voltar para a posição onde ela estava. Então, eu vou até fazer essa força horizontal, porque de fato... Ops. Então, a partícula, se ela tiver um pouco à esquerda da posição de equilíbrio, ela sofre uma força para a direita. Se ela tiver um pouco à direita da posição de equilíbrio, ela sofre uma força para a esquerda. Ou seja, sempre uma força no sentido de restaurar a posição anterior, uma força restauradora. E por isso que esse equilíbrio é um equilíbrio estável, é um equilíbrio que se ele for perturbado, ele tende a se restabelecer, tá? Uma situação que é bem diferente, por exemplo, desse ponto aqui em cima, né? Considera aqui o ponto x5, por exemplo, tá? Suponha que a partícula está bem aqui. Olha só. Também aqui nós temos o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a reta tangente, né, a curva U de x nesse ponto é uma reta paralela ao eixo do x. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta. Pronto. Uma reta paralela ao eixo do x, tá? E, bom, e aí o coeficiente angular dela é zero. E eu posso até escrever aqui que du dx também é zero, tá? Ou seja, uma condição de equilíbrio, por quê? Porque isso aqui implica que a força também é zero. Agora, é uma situação completamente diferente do ponto x3, no seguinte sentido: se a gente agora perturbar um pouco a partícula, vamos supor que a gente coloque ela bem aqui assim, tá? Se a gente perturbar aqui, ela vai, descer aqui o nosso potencial, ela vai embora. Já se a gente colocar ela bem aqui, ela desce o potencial e vai embora para o outro lado, tá? Então, por que é equilíbrio instável? É porque é um equilíbrio que pode ser perturbado, que se for minimamente perturbado, ele não vai ser restabelecido. Pelo contrário, ele se perde completamente, tá? Então, nós fizemos essa relação aqui só olhando para a derivada, né? E a gente poderia, né, olhar para essa derivada e traçar o gráfico f de x como uma função de x, tá? E aí a gente iria para cada ponto saber onde é que está a força, para onde que ela empurra as partículas, né? E poderíamos fazer exatamente essa mesma análise. Um outro ponto que eu não gostaria de deixar de comentar com vocês é o nosso ponto x8. Esse aqui, suponha que a nossa partícula está bem aqui. Tá? Nessa região ocorre uma coisa interessante que é o seguinte: o potencial é constante. O que significa dizer que ele não muda com x. Se você andar um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, nada acontece, né? Ou seja, se nós agora trouxermos a nossa partícula um pouco para a direita aqui, eu estou com retas, né? Deixa eu... Se nós colocarmos a nossa partícula um pouco aqui para a direita, não vai haver força sobre ela, nem procurando trazê-la de volta para o ponto anterior e nem procurando afastá-la desse ponto anterior, tá? Da mesma coisa, mesma forma, se a gente colocar a nossa partícula um pouco para a esquerda, quer dizer, não vai haver
nenhuma perturbação no sentido não vai haver uma força restauradora, né, no sentido de trazê-la de volta para a posição inicial, mas também não vai haver nenhuma força no sentido de afastá-la da posição anterior. E é por isso que esse tipo de equilíbrio aqui é chamado de equilíbrio indiferente, porque para ele tanto faz, se a partícula está um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, não vai mudar nada, tá bom? E, bom, a gente fez essa análise até aqui sempre levando em conta esta equação, que é uma equação muito importante, né? Que no caso de forças conservativas, a força é menos a derivada da energia potencial. Essa é uma equação muito importante, tá? Mas, pessoal, eu gostaria de observar que é possível chegar na mesma análise, chegar nos mesmos resultados de forma intuitiva. Se a gente pensar o seguinte, rapaz, sim, em vez de eu ficar pensando onde é que está a derivada, o que é que ela... então, procurar qual é o negativo da derivada para saber para que lado é a força, a gente pode imaginar a seguinte situação, a gente pode imaginar que isso aqui é um relevo, tá? Você tem uma região cujo relevo é exatamente a potencial U de x, e a gente vai colocar uma esfera, né, em algum ponto desse relevo, né? Imagina você colocar uma bolinha bem aqui, né, nesse ponto aqui. O que ela vai fazer? Ela vai descer, né, e depois vai subir e tal. Ela vai fazer algo assim, vai vir até aqui mais ou menos a mesma altura. O que é a mesma coisa se você fizer a análise anterior. Traçar a reta aqui, a derivada é negativa, mas a força é menos a derivada, portanto a força é positiva, atua para a direita, isso vai acontecer até esse ponto aqui, né? Até aqui a força é positiva, a partir nesse ponto a força é zero e depois disso a força passa a ser negativa, então ele vai meio que estar subindo uma ladeira, porque como a força é oposta, a velocidade vai diminuindo. E aí a análise é precisamente a mesma, né? A analogia é perfeita nesse caso aqui, tá? Por isso eu gostaria de levantar esse ponto para que vocês tenham isso em mente, né? Que a gente pode chegar aos mesmos resultados fazendo essa análise da bolinha colocada numa montanha cujo desenho da montanha é igual ao potencial de x, tá? Tenham isso em mente, tá bom?